Capítulo 1. Creio que é isso, disse Joel, inclinando-se para a porta do nosso apartamento. Seus olhos percorriam o local como se ele estivesse tentando memorizar cada detalhe do imóvel de 2 andares da virada do século em Nova York, que compramos juntos havia 5 anos e reformamos. Em tempos mais felizes. Era maravilhoso. A entrada com seu arco delicado, a velha cornija da lareira, que havíamos encontrado em uma loja de antiguidades em Connecticut e levado para casa como se fosse um tesouro. E a riqueza das paredes da sala de jantar. Havíamos realmente penado na escolha da cor da pintura, mas finalmente decidimos-nos por um vermelho marrocos, um tom que era ao mesmo tempo melancólico e chocante, um pouco como o nosso casamento. Depois de aplicado às paredes, revelou-se muito laranja. Eu pensava que era simplesmente a cor ideal. Nossos olhares se encontraram por um segundo, mas rapidamente voltei-me para o aplicador de fitas em minhas mãos e, mecanicamente, cortei um último pedaço de fita adesiva e o colei apressadamente na derradeira caixa de pertences de Joel que ele viera retirar naquela manhã. Espere, eu disse, lembrando-me de um borrão azul em uma capa de couro que havia visto na caixa agora fechada. Olhei para ele acusadoramente. Você pegou meu exemplar de Years of Grace? Eu havia lido o romance em nossa lua de mel no Tahiti 6 anos antes. Embora não fosse a memória de nossa viagem que eu quisesse resgatar por meio daquelas páginas desgastadas. Lembrando-me daqueles dias, nunca poderei saber como o vencedor do prêmio Pulitzer de 1931, da falecida Margaret Ayer Barnes, acabou em uma pilha de livros de cortesia empoeirados no lobby do resort. Mas, quando o tirei do caixote e o abri, sobre sua frágil lombada, senti meu coração se contrair em uma profunda familiaridade a qual eu não podia explicar. A comovente história contada em suas páginas de amor, perda e aceitação, de paixões secretas e do peso dos pensamentos privados, mudou para sempre a maneira como eu via minha própria escrita. Essa obra pode, inclusive, ter sido a razão pela qual parei de escrever. Joel nunca a havia lido, e eu estava feliz com isso. Era muito íntima para compartilhar. Para mim, era como as páginas de meu diário jamais escrito. Joel observou enquanto eu arrancava a fita e abria a caixa, vasculhando até encontrar o antigo romance. Quando o achei, deixei escapar um suspiro cansado. Desculpe, ele disse sem jeito, não percebi que você... Ele não percebia um monte de coisas sobre mim. Agarrei o livro com força, depois assenti e tornei a lacrar a caixa. Creio que é tudo, falei, levantando-me. Ele relanceou o olhar para mim com cautela e o encarei de volta. Por mais algumas horas, pelo menos até que eu assinasse os papéis do divórcio, no final da tarde ele ainda era meu marido. No entanto, era difícil fitar aqueles olhos castanho escuros, sabendo que o homem com o qual havia me casado estava me deixando por outra pessoa. Como chegamos até ali? A cena de nosso rompimento passava em minha mente como um filme trágico, da mesma forma que havia passado 1 milhão de vezes desde que estávamos separados. Ela começava em uma manhã chuvosa de segunda-feira, em novembro. Eu estava fazendo ovos mexidos defumados com pimenta tabasco, sua favorita, quando ele me contou sobre Stephanie. A maneira como ela o fazia rir,
a maneira como ela o entendia, a maneira como eles se conectaram. Imaginei duas peças de Lego se conectando e estremeci. É engraçado. Quando me recordo daquela manhã, posso sentir o cheiro de ovos queimados e de pimenta tabasco. Se soubesse que aquele seria o cheiro do fim do meu casamento, teria feito panquecas. Olhei mais uma vez para o rosto de Joel. Seus olhos estavam tristes e inseguros. Eu sabia que se eu me levantasse e me atirasse em seus braços, ele poderia me abraçar com o amor de um marido eloquente que não iria me deixar. Não iria acabar com nosso casamento. Mas não, disse a mim mesma. O dano já havia sido feito, nosso destino fora decidido. Adeus, Joel, eu disse a ele. Meu coração podia desejar que ele se demorasse, mas meu cérebro entendia melhor, ele precisava ir. Joel parecia magoado. Emily, Ele estava procurando perdão, uma segunda chance? Eu não sabia. Ergui a mão para impedi-lo de continuar. Adeus. Repeti, reunindo toda a minha força. Ele acenou solenemente com a cabeça e em seguida virou-se para a porta. Cerrei os olhos e ouvi, quando ele a fechou silenciosamente atrás de si. Trancou-a pelo lado de fora, um gesto ao qual meu coração se agarrou. Ele ainda se preocupa. Com a minha segurança, pelo menos. Balancei a cabeça e me lembrei de que devia trocar as fechaduras, então ouvi seus passos irem se tornando mais silenciosos, até que foram completamente engolidos pelo barulho da rua. Meu telefone tocou algum tempo depois e, quando me levantei para atendê-lo, percebi que estava sentada no chão, absorta em Years of Grace, desde que Joel saíra. Havia-se passado 1 minuto, 1 hora. Você vem? Era a Annabel, minha melhor amiga. Você me prometeu que não iria assinar os papéis do divórcio sozinha. Desorientado, olhei para o relógio. Desculpe, Anne. Respondi procurando desajeitadamente minhas chaves e o temido envelope pardo em minha bolsa. Deveria ter ido encontrá-la no restaurante 45 minutos atrás. Estou indo. Ótimo, disse ela, vou pedir uma bebida. O Calumet, nosso local favorito para o almoço, ficava a 4 quadras do meu apartamento e quando lá cheguei 10 minutos depois, Annabel me cumprimentou com um abraço. Está com fome? Perguntou-me depois que nos sentamos. Suspirei. Não. Annabel franziu a testa. Carboidratos, disse ela, passando-me a cesta de pão. Você precisa de carboidratos. Agora, onde estão os documentos? Vamos acabar com isso. Tirei o envelope da bolsa e coloquei-o sobre a mesa, fitando-o com o tipo de cuidado que se reserva para a dinamite. É tudo culpa sua, ponderou Annabel com um ligeiro sorriso. Lancei-lhe um olhar sombrio. O que você quer dizer com minha culpa? Não se deve casar com homens que têm esse nome, Joel, ela enfatizou, com aquele tom de reprovação na voz. Ninguém se casa com um Joel. Namora-se com eles, permite-se que lhe paguem uma bebida. Ele comprem coisas muito pequenas da Tiffany, mas não se deve casar com eles. Annabel estava trabalhando em seu doutorado em antropologia social. Em seus 2 anos de pesquisa, analisou dados de casamento e de divórcio de uma forma não convencional. De acordo com seus resultados, a taxa de sucesso de um casamento podia ser prevista com precisão pelo nome do homem. Case-se com um Eli e é provável que você desfrute da felicidade conjugal por cerca de 12,3 anos. Brad, 6,4. Steves,
terminam depois de apenas 4. E, tanto quanto Annabel entendia, nunca, jamais, alguém devia se casar com Preston. Então, de novo, o que os dados dizem sobre Joel? 7,2 anos. Respondeu em tom de informação indiscutível. Balancei a cabeça. Estávamos casados havia 6 anos e 2 semanas. Você precisa encontrar um Trent, continuou ela. Fiz uma expressão de descontentamento. Odeio o nome Trent. Ok, então um Edward ou um Bill ou não. Um Bruce, disse ela. Esses são os nomes com longevidade conjugal. Certo, respondi sarcasticamente. Talvez você devesse me levar para comprar um marido em uma casa de repouso. Annabel é alta, magra e bonita. Bonita como Julia Roberts, com seus longos cabelos escuros ondulados, pele de porcelana e intensos olhos escuros. Aos 33 anos, ela nunca havia se casado. A razão, ela dizia, era o jazz. Ela não poderia encontrar um homem que gostasse de Miles Davis e Herbie Hancock, tanto quanto ela. Ela acenou para o garçom. Queremos mais 2, por favor. Ele levou meu copo de martini, deixando um anel de água no envelope. Está na hora, disse ela suavemente. Minha mão tremia um pouco enquanto colocava a mão dentro do envelope e retirava um maço de papéis de quase 2 centímetros de espessura. A assistente do meu advogado havia sinalizado 3 páginas, com notas rosa fluorescente de, entre aspas, assine aqui. Peguei uma caneta em minha bolsa e senti um nó na garganta. Enquanto colocava meu nome na primeira página e na seguinte e depois na próxima, Emily Wilson com um Y alongado e um N pronunciado. Era exatamente a mesma forma como assinava desde a 5ª série. Então datei 28 de fevereiro de 2005, o dia em que nosso casamento foi enterrado. Boa menina, comemorou Annabel, empurrando um martini para perto de mim. E agora você vai escrever sobre Joel? Como sou escritora, Annabel, da mesma forma que todo mundo que eu conhecia, acreditava que escrever sobre minha relação com Joel em um romance não muito velado seria a melhor vingança. Você poderia construir toda uma história em torno dele, apenas mudando um pouco o nome, ela continuou. Talvez chamá-lo de Joe e fazê-lo parecer um completo idiota. Deu uma mordida e quase engasgou com um sanduíche, rindo antes de dizer: não, um idiota com disfunção erétil. O único problema era que mesmo se eu quisesse escrever um romance vingativo sobre Joel, o que eu não queria seria um livro terrível. Qualquer coisa que colocasse no papel, se eu pudesse colocar qualquer coisa no papel, seria falho, sem criatividade. Sei disso porque havia acordado todos os últimos dias, nos últimos 8 anos, sentado à minha frente e fitado fixamente a tela em branco. Algumas vezes eu conseguia redigir uma grande linha, ou mesmo páginas inteiras, mas então emperrava e, uma vez que havia congelado, não havia fusão do gelo. Minha terapeuta Bonnie chamava aquilo de bloqueio clínico, como em Terminal, de escritor. Minha musa havia ficado doente e seu prognóstico não parecia bom. 8 anos antes eu escrevi um romance que figurou entre os mais vendidos. 8 anos atrás eu estava no topo do mundo, eu era magra. Não que estivesse gorda nesse momento. Bem, ok, somente as coxas. Sim, talvez um pouco. E meu livro figurava na lista dos mais vendidos do The New York Times. E se houvesse alguma coisa como lista,
das melhores vidas do The New York Times, eu estaria nela também. Depois que Chamando Ellie Larson foi publicado, minha agente me incentivou a escrever uma sequência. Os leitores queriam uma continuação. Ela me disse então. E minha editora já havia oferecido o dobro do meu adiantamento para um segundo livro, mas, por mais que eu tentasse, não tinha mais nada para escrever, nada mais a dizer. E finalmente minha agente parou de ligar. Os editores pararam de se espantar, os leitores pararam de se importar. A única evidência de que minha vida anterior não tinha sido apenas uma invenção eram os cheques de royalties que vinham pelo correio de vez em quando e uma carta ocasional que recebia de um leitor um pouco perturbado chamado Lester McCain, que se dizia apaixonado por Allie, a personagem principal do meu livro. Ainda me lembro da euforia que senti quando Joel se aproximou de mim em minha festa de lançamento do livro no Madison Park Hotel. Ele estava em algum coquetel em uma sala adjacente, quando me viu em pé à porta. Eu estava usando um vestido de Betsy Johnson, que, em 1997, era a última palavra em moda. Um modelo exclusivo preto sem alças, no qual gastei uma quantidade embaraçosa de dinheiro. Mas, sim, valeu a pena cada centavo. Ele ainda estava em meu armário, mas, de repente, tive o desejo de ir para casa e queimá-lo. Você está maravilhosa, ele havia dito corajosamente, antes mesmo de se apresentar. Recordo-me de como me senti quando o ouvi pronunciar aquelas palavras. Aquela poderia ser sua frase de efeito registrada. E sejamos realistas, provavelmente era. Mas aquilo me fez sentir valer $1 milhão. E isso era tão Joel. Poucos meses antes, J.K. havia feito um grande spread sobre bacharéis garoto padrão mais elegíveis da América. Não a lista que a cada 2 anos sempre aponta George Clooney. Era aquela que listou um surfista em San Diego, um dentista na Pensilvânia, um professor em Detroit e, sim, um advogado em Nova York, Joel. Ele havia aparecido entre os 10 mais e, de alguma forma, eu o havia fisgado. E o perdi. Annabel estava acenando as mãos diante de mim. Terra chamando Emily. Alô? Alô? Disse ela. Desculpe. Respondi tremendo um pouco. Não escreverei sobre Joel. Balancei a cabeça e guardei os papéis de volta no envelope. E em seguida coloquei-o em minha bolsa. Se for escrever qualquer coisa de novo, será diferente de qualquer história que já tentei criar. Annabel me lançou um olhar confuso. E sobre a continuação de seu último livro, você não vai finalizá-la? Não mais. Respondi dobrando um guardanapo de papel ao meio e depois ao meio novamente. Por que não? Suspirei. Não posso mais fazer isso. Não posso me forçar a produzir 85 mil palavras medíocres. Mesmo que isso signifique produzir um livro. Mesmo que isso signifique milhares de leitores com meu livro em mãos, nas férias na praia. Não. Se eu escrever alguma coisa novamente, se escrever, será algo diferente. Annabel me observou como se quisesse se levantar e me aplaudir. Olhe para você, comentou sorrindo. Está fazendo um grande avanço. Não estou. Retruquei teimosamente. Claro que está, ela rebateu. Vamos analisar isso um pouco mais. Entrelaçou as mãos. Você disse que gostaria de escrever algo diferente, mas o que acredito que quis dizer é que seu coração não estava em seu último livro. Certo. Você pode dizer isso, sim. Concordei dando de ombros. Annabel recuperou uma azeitona de seu copo de martini e a colocou na boca. Por que não escreve sobre algo com que você realmente se importa? Indagou um momento depois.
como um lugar ou uma pessoa que a inspirou. Balancei a cabeça. Não é isso que todo escritor tenta fazer? Sim, ela disse, enxotando o garçom com um olhar de: nós estamos bem e não gostaríamos de pedir a conta ainda. Então voltou-se para mim com uma expressão inquiridora: mas você realmente tentou? Quero dizer, seu livro foi fantástico, realmente foi. Mas havia algo nele que fosse bem em você? Ela estava certa. Era uma história muito boa, havia se tornado um best-seller. Pelo amor de Deus. Então, por que eu não conseguia sentir orgulho dele? Por que não me sentia ligada a ele? Eu a conheço há muito tempo, continuou Anabel. E sei que não foi uma história que surgiu de sua vida, de suas experiências. Não foi. Mas sobre o que em minha vida eu poderia escrever? Pensei em meus pais e meus avós e depois balancei a cabeça. Esse é o problema, confessei. Outros escritores têm muito em que se basear. Mães ruins, abuso, infâncias cheias de aventuras. Minha vida tem sido tão água com açúcar, nenhuma morte, nenhum trauma, nem mesmo um animal de estimação morto. O gato de mamãe Oscar tem 22 anos de idade. Não há nada que justifique contar uma história. Acredita em mim, eu já pensei sobre isso. Não creio que você esteja se dando crédito suficiente. Ela considerou: deve haver alguma coisa, alguma faísca. Dessa vez, permiti que minha mente vagasse. E quando ela o fez, pensei imediatamente em minha tia-avó, Bee, tia de minha mãe, e em sua casa em Bainbridge Island, no estado de Washington. Eu sentia a falta dela tanto quanto sentia da ilha. Como havia deixado passar tantos anos desde minha última visita. Bee, que tinha 85 anos com a aparência de 29, nunca teve filhos. Por isso, minha irmã e eu, por definição, tornamo-nos suas netas substitutas. Ela nos enviava cartões de aniversário com notas de $50 dentro deles. Presentes de Natal que eram realmente legais e doces do Dia dos Namorados. E quando íamos visitá-la nos verões, saindo de nossa casa em Portland, no Oregon, ela colocava chocolates debaixo de nossos travesseiros furtivamente. Antes que nossa mãe pudesse gritar: não, elas acabaram de escovar os dentes. Bee era pouco convencional de fato. No entanto, havia também algo um pouco desajustado nela, o modo como ela falava demais. Ou então falava muito pouco, o modo como ela era ao mesmo tempo acolhedora e petulante, generosa e egoísta, e além disso havia seus segredos. Eu a amava por tê-los. Minha mãe sempre dissera que quando as pessoas vivem sozinhas, durante a maior parte de sua vida, tornam-se imunes aos próprios caprichos. Eu não tinha certeza se concordava com sua teoria ou não, em parte porque estava preocupada com minha própria vida de solteirona. Contentei-me em observar alguns indícios. Se pensava em Bee, imediatamente podia imaginá-la à mesa da cozinha em Bainbridge Island. Em todos os dias em que a vi, ela tomou o mesmo café da manhã, torrada de pão caseiro com manteiga e creme de mel. Ela cortava o pão torrado marrom dourado em 4 pequenos quadrados e os colocava em um guardanapo de papel que havia dobrado ao meio. Uma porção generosa de manteiga amolecida era passada em cada pedaço, tão grossa como a cobertura de um cupcake, e cada pedaço era então coberto por um bocado de bom tamanho de creme de mel. Quando era criança, eu a observei fazendo isso centenas de vezes. E agora, quando estou doente,
Torrada de pão caseiro com manteiga e mel soa como remédio. Bi não é uma mulher bonita. Ela é mais alta que a maioria dos homens, com um rosto que de alguma forma é muito grande, ombros muito largos, dentes muito grandes. No entanto, as fotos em preto e branco de sua juventude revelavam uma centelha de algo, certa beleza, que todas as mulheres possuem em seus 20 anos. Eu adorava uma foto dela àquela idade em especial, que estava em um quadro coberto de conchinhas pendurado na parede do corredor da minha casa de infância, quase em um lugar de honra, uma vez que era preciso subir em um banquinho para vê-la claramente. A velha foto, delineada com conchas, mostrava uma Bi que eu nunca havia conhecido. Sentada junto a um grupo de amigos em uma toalha de praia, ela parecia despreocupada e sorria sedutoramente. Outra mulher se inclinava para se aproximar dela, sussurrando em seu ouvido um segredo. Bi segurava o colar de pérolas que lhe adornava o pescoço e olhava para a câmera de uma forma que eu nunca a havia testemunhado olhar para o tio Bill. Gostaria de saber quem estava por trás da lente naquele dia há tantos anos. O que ela disse? Perguntei para minha mãe certo dia quando criança olhando para a fotografia. Mamãe não tirou os olhos da roupa para lavar com a qual estava digladiando no corredor. Quem disse o quê? Apontei para a mulher ao lado de Bi. A bela senhora sussurrando no ouvido da tia Bi. Mamãe imediatamente se empertigou e caminhou até mim. Estendeu a mão e tirou o pó sobre o vidro do quadro com a borda de sua camisola. Nós nunca saberemos, respondeu. Seu lamento palpável enquanto encarava a foto. O tio falecido de minha mãe, Bill, foi um belo herói da Segunda Guerra Mundial. Todo mundo dizia que ele havia se casado com Bi pelo dinheiro dela. Mas é uma teoria que não se sustentava em minha opinião. Eu havia visto a forma como ele a beijava, a maneira como ele passava os braços em volta da cintura dela nos verões de minha infância. Ele a amava, não havia dúvida. Mesmo assim, eu sabia, pelo modo que minha mãe sempre falava, que ela não aprovava o relacionamento, que ela acreditava que Bill poderia ter feito algo melhor para si mesmo. Bi, em sua opinião, era muito pouco convencional, muito grosseira, muito ousada, muito tudo. Ainda assim, continuávamos a ir visitar Bi, verão após verão, mesmo depois que o tio Bill morreu, quando eu tinha 9 anos. O lugar era uma espécie de paraíso, com as gaivotas sobrevoando nossa cabeça, o jardim se alastrando, o cheiro do Puget Sound, a grande cozinha com suas janelas voltadas para a água cinzenta, o zumbido assombroso das ondas rebentando na praia. Minha irmã e eu adorávamos. E apesar dos sentimentos de minha mãe a respeito de Bi, sei que ela também amava aquele lugar. Ele exercia um efeito tranquilizante em todas nós. Annabel me lançou um olhar astuto. Você tem uma história aí bem guardada, não é? Suspirei. Talvez, disse sem me comprometer. Por que você não faz uma viagem? Ela sugeriu. Você precisa ficar longe para limpar sua cabeça por um tempo. Franzi o nariz com a ideia. Para onde eu iria? Para algum lugar longe daqui. Ela estava certa. A Big Apple é um amigo de fachada. A cidade a ama quando você está voando alto e a chuta quando você está para baixo. Nota da tradutora. Puget Sound, pertencente ao estado de Washington, é uma enseada localizada no Oceano Pacífico. Você vem comigo?
Imaginei nós duas em uma praia tropical tomando coquetéis com guarda-chuvinhas. Anabel balançou a cabeça. Não. Por que não? Senti-me como um filhotinho assustado e perdido, que só queria que alguém colocasse a coleira nele e lhe mostrasse para onde ir, o que fazer, como deveria agir. Não posso ir com você porque você precisa fazer isso sozinha. Suas palavras me abalaram. Ela me fitou diretamente nos olhos, como se eu precisasse absorver cada palavra do que ela estava prestes a me dizer. M, seu casamento acabou e, bem, acontece que você não derramou uma única lágrima. No caminho de volta para meu apartamento, pensei sobre o que Anabel havia dito e meus pensamentos, mais uma vez, voltaram-se para minha tia Bi. Como deixei passar tantos anos sem visitá-la? Ouvi um som agudo e estridente acima de minha cabeça. O som inconfundível de metal contra metal, e olhei para o alto. Um catavento de cobre no formato de pato, coberto por uma rica pátina cinza esverdeada, postava-se atento no telhado de um café nas proximidades. Ele girou ruidosamente. Meu coração bateu forte quando captei a visão familiar. Onde havia visto aquilo antes? Então a lembrança me atingiu, a pintura de Bi. Até aquele momento eu havia me esquecido da tela de 5 por 7 centímetros que ela me dera quando eu era criança. Ela costumava pintar e lembro-me de ter me sentido imensamente honrada quando ela me escolheu para ser a zeladora daquela obra de arte. Eu a havia chamado de obra-prima e minhas palavras a fizeram sorrir. Fechei os olhos e pude ver perfeitamente a paisagem marítima pintada a óleo, o catavento no formato de pato empoleirado no topo daquela velha casa de praia e do casal de mãos dadas na praia. Senti-me sucumbir com a culpa. Onde estaria a pintura? Eu a havia embalado e guardado depois que Joel e eu nos mudamos para o apartamento. Ele dizia que não combinava com nossa decoração. Assim, como me distanciei da ilha que eu amava quando criança, eu havia embalado e guardado em caixas as relíquias do meu passado. Por quê? Para quê? Acelerei o passo até que me peguei correndo. Pensei em Years of Grace. Será que a pintura também acabará acidentalmente em uma das caixas de objetos de Joel? Ou, pior, será que eu a acondicionar erroneamente em uma caixa de livros e roupas para a doação? Cheguei à porta do apartamento e enfiei a chave na fechadura. Em seguida, corri pelas escadas até o quarto e abri a porta do armário. Havia 2 caixas na prateleira de cima. Desci uma delas e vasculhei seu conteúdo. Alguns bichos de pelúcia de infância, uma caixa velha de polaroides e vários cadernos de recortes de jornal de matérias dos 2 anos em que escrevi para o jornal da faculdade. Por enquanto, nenhuma pintura. Estendi a mão para a segunda caixa, puxei-a e olhei seu interior, encontrando uma boneca Ragged Ann, uma caixa de notas de paixonites do último ano do colegial e meu amado diário, torta de morango da época da escola primária. E era isso. Como eu pude ter perdido a pintura? Como pude ter sido tão descuidada? Levantei-me procurando no armário uma última vez. De repente, um saco plástico escondido no canto de trás chamou minha atenção. Meu coração disparou de ansiedade enquanto o trazia para a luz. Dentro do saco plástico, enrolado em uma toalha de praia rosa e turquesa, estava a pintura. Algo doía dentro de mim conforme a apertava em minhas mãos. O catavento, a praia, a casa antiga, era exatamente como me lembrava daquele cenário. Mas
Não o casal. Não, algo estava diferente. Sempre imaginei que retratasse Bi e tio Bill. A mulher certamente era Bi, com suas pernas longas e a calça capri azul bebê. Calça de verão, ela a chamava. Porém, o homem não era o tio Bill, não. Como eu poderia ter deixado aquilo passar despercebido? Bill tinha cabelo loiro claro como areia, mas este homem tinha cabelos escuros, grossos e ondulados. Quem era ele? E por que Bi se retratara junto dele? Deixei a bagunça no chão e desci as escadas com a pintura até minha agenda de endereços. Teclei com força os números conhecidos no telefone e respirei fundo, ouvindo o som do primeiro chamado e em seguida o segundo. Alô? Sua voz era a mesma de sempre, forte, profunda, com contornos suaves. Bi, sou eu, Emily. Eu disse, minha voz falhando um pouco. Sinto muito, mas faz tanto tempo. Acontece que eu. Bobagem, querida, ela cortou. Não há necessidade de desculpas. Recebeu meu cartão postal? Seu cartão postal? Sim, enviei-o na semana passada, depois que eu vi as notícias. Você ouviu? Eu não havia contado a muitas pessoas sobre Joel, nem a meus pais em Portland, não ainda de qualquer maneira, nem a minha irmã em Los Angeles com seus filhos perfeitos, marido amoroso e horta orgânica, nem mesmo a minha terapeuta. Mesmo assim, não estava surpresa de que a notícia houvesse trilhado seu caminho até Bainbridge Island. Sim, ela disse, e me perguntava se você viria para fazer uma visita. Ela fez uma pausa. Esta ilha é um lugar maravilhoso para se curar. Corri o dedo ao longo da borda da pintura. Queria estar lá naquele momento, em Bainbridge Island, na grande e quente cozinha de Bi. Quando você vem? Bi nunca desperdiçava palavras. Amanhã seria muito cedo? Amanhã, disse ela, é dia 1º de março. Mês em que o som está no seu melhor, querida. Tudo está absolutamente vivo. Eu sabia o que ela queria dizer. As águas cinzentas, agitadas, as algas marinhas, as algas pardas e as cracas. Eu quase podia sentir a maresia. Bi acreditava que o estuário de Puget tinha imenso poder de cura e eu sabia que quando lá chegasse, ela me encorajaria a tirar os sapatos e a ir vadiar, mesmo se fosse 1 hora da manhã. E Emily, sim, há uma coisa importante sobre a qual precisamos conversar. O que é? Agora não, não por telefone. Quando você chegar aqui, querida. Depois que desliguei, desci até a caixa de correio e encontrei, entre outras correspondências, uma fatura de cartão de crédito, o catálogo da Victoria's Secret, endereçado a Joel, e um grande envelope quadrado. Reconheci o endereço do remetente. E só me custou um instante para me recordar de onde eu havia visto, nos papéis do divórcio. Havia também o fato de que o pesquisara na semana anterior. Era o endereço da nova casa de Joel na rua 57, o que ele estava compartilhando com Stephanie. A adrenalina começou a subir quando imaginei que Joel poderia estar tentando me alcançar. Talvez ele estivesse me enviando uma carta, um cartão, não. Um começo romântico para uma caçada, um convite para encontrá-lo em algum lugar da cidade, onde haveria outra pista e depois mais 4. E então ele estaria em pé em frente ao hotel onde nos conhecemos havia muitos anos. E ele estaria segurando uma rosa. Não,
uma placa, na qual estaria escrito: desculpe-me, eu te amo, perdoe-me. Exatamente assim. Poderia ser o final perfeito para um trágico romance. Dê-nos um final feliz, Joel, sussurrei em pensamento, enquanto corria o dedo ao longo do envelope. Ele ainda me ama. Ele ainda sente alguma coisa. Mas quando levantei a borda do envelope e cuidadosamente tirei o cartão tingido de dourado de dentro, a fantasia se estilhaçou. Tudo o que eu podia fazer era fitar as palavras, o cartão grosso, a caligrafia rebuscada. Era um convite de casamento. O convite de casamento dele, às 6 da tarde. Jantar, dança. Uma celebração do amor. Carne ou frango? Aceite com prazer, decline com pesar. Fui até a cozinha calmamente, ignorando a lixeira, e, em vez de mandar a pequena folha dourada diretamente para o lixo da cozinha, coloquei-a sobre uma caixa de frango chow mein mofado. Desastrada com o restante das correspondências, deixei cair uma revista e, quando me abaixei para pegá-la, vi o cartão postal de Bi, que havia se escondido nas páginas da The New Yorker. À frente trazia uma balsa branca com gradis de proteção verdes entrando em Eagle Harbor. Virei-o e li: Emily, a ilha tem toda uma maneira de chamar alguém de volta quando é hora. Venha para casa. Sinto saudades de você, querida, com todo o meu amor. Bi. Pressionei o cartão postal em meu peito e respirei profundamente.